Recentemente, tivemos uma previsão profética de Bitcoin de um renomado comerciante que está recebendo muito burburinho no espaço criptográfico. E esse cara em novembro, ele previu que aos 14 anos, P-Day março 14º Bitcoin fecharia $84 mil, e no Binance, o Bitcoin fechou exatamente $84 mil no 14º, o que é bastante louco e muitas outras trocas também estavam muito próximas a esta marca de $80 mil. Coinbase, acho que era cerca de 83. E então o que é incrível nessa profecia também é que ele não apenas previu esse preço, mas o que isso significa para o preço do Bitcoin daqui para frente. Eu vou chegar a isso. É muito otimista com base em outra profecia que ele mencionou junto com isso. Se o Bitcoin atingir este 84 mil preços, o que fez naquele dia, ou pelo menos estava muito perto disso, então, explicarei sua meta de preço louca de que ele também é outra profecia ligada a isso que poderíamos chegar este ano. E também mostrarei alguns gráficos. Isso faz backup, que talvez não vamos ficar tão altos quanto essa previsão louca, mas teremos um touro muito bom aqui acima de 100 mil. Em direção a 100.150 e até potencialmente até mais. Então, eu vou lhe dar alguns gráficos que estão mostrando esse futuro otimista para o Bitcoin este ano. Então isso parece bom para vocês. Bata similar, hit-se assim. Você também pode se juntar a mim no Twitter em Satoshi e clicar nos links na descrição. Por isso, falei sobre o Sonic Airdrop, que está chegando em junho. Eu tenho um link para isso, onde você pode se inscrever no meu link de referência e começar a ganhar pontos para o airdrop, o que poderia ser uma enorme taxa aérea. E então também confira meus outros links. Eu tenho um para um dispositivo Ledger, que é uma maneira de manter sua carteira criptográfica segura se você estiver fazendo DeFi e coisas assim. E então Bitmart e Kraken. Então você pode conferir isso também. Então, vamos entrar nessa previsão aqui, e isso vem de Josh Mandela, que é um comerciante experiente. E isso não é apenas um cara aleatório. Este é um cara que levou $2 milhões no ano passado e, em cerca de 5 ou 6 meses, ele o transformou. E ele fez isso através do investimento em opções no MicroStrategy e Bitcoin. Então, ele está no espaço comercial há muito tempo, teve muitas previsões precisas no passado. E assim, em novembro, ele fez essa coisa enigmática, uma espécie de mensagem de profecia. E ele disse que meio que se lembrava disso de anos atrás, esse meio que entrou em sua consciência e meio que disse isso a ele sobre o preço do Bitcoin. Então, apenas lendo isso aqui, diz: quando 84 se tornarem a base, as chamadas de Bitcoin derretem o rosto. É assim que você avança. Compre o IBIT chama de tamanho. 10-1, você vai subir. O estoque voa nos céus. Em seguida, venda a chamada e o exercício. Veja o caminho de Pistol Pet. Experimente uma lesma e repita. Olhe todos os dias para perto e baixos. Quando o Befur estiver no ponto, o Dakar será lançado. Um tiro de buraco real. Sinta o GS. Ouça o rugido. A moeda não vai parar. 3,60 a mais. Um trio de 4 vezes. Um grande. Esse é o topo. Portanto, essa é a previsão de que 84 se tornarão a base e este 4 vezes mais, que... Essa é a previsão de preços de $444 mil. Então ele disse que se o Bitcoin tiver essa base 84 mil anos fechar em 84 mil exatamente que teríamos um Epic Run aqui até 444 mil este ano e atingimos aquelas 84 mil marcas agora ele não confirmou nada sobre isso que sim, tivemos 84, estamos prontos para ir. Agora fomos até 444k, certo? E ele também mencionou que, como se ninguém pudesse prever o futuro, obviamente, certo? Mas isso é incrível que ele previu 84 mil na doca. Mas uma coisa que ele disse é que, por que fechamos quase 84 e ele disse se chegássemos muito acima dos 84, que realmente estarão tendo de baixa pelo preço e poderíamos ter outra queda. Mas ele disse qualquer coisa perto de 84 e vê que o preço poderia chegar a 100 mil até o final de março.
E isso realmente se alinha com algumas coisas macro mais amplas que estamos vendo, como o presidente do Fed, Powell, saiu para dizer e disse que estamos facilitando o aperto quantitativo. Por isso não vamos mais fazer um aperto quantitativo e estamos entrando no estágio de flexibilização quantitativa, que toda vez que entramos em flexibilização quantitativa, vimos o Bitcoin decolar. Então isso é outra coisa otimista. Embora as taxas não tenham caído, ainda temos. Estima-se que 3 cortes de taxa chegam este ano. E então apenas alguns gráficos aqui. Então, aqui está a lei de energia do Bitcoin. Eu mencionei isso antes em vídeos anteriores, mas isso mostra onde está o preço e a linha de tendência no meio e os desvios padrão. E agora estamos bem no meio dessa linha de tendência. Mas, como você pode ver, historicamente, tivemos isso para passar pelo segundo desvio padrão. Ou apenas com isso recentemente. E podemos ver que passou pelo desvio padrão e retornos decrescentes para onde o último ciclo não atingiu o segundo desvio padrão. Mas está bem acima do primeiro desvio. Então, olhando para isso agora, o primeiro desvio padrão para o Bitcoin seria de 170 mil. Então, mesmo se tivéssemos aceitado isso, isso seria incrível, certo? Seria 2x daqui, apenas um desvio padrão. Mas se tenhamos até 2 desvios padrão, isso seria mais de 300 mil. Portanto, isso se alinharia a essa profecia também ou estaria bastante próximo a ela. Agora, outro. A coisa aqui é o gráfico, aqui é o estoque para fluxograma. E este é um gráfico que mostra as metades do Bitcoin e como ele se move. E com essa metade recente, isso mostra um preço de Bitcoin de cerca de 500 mil esse ciclo. Então, este ano. E sobre isso pode ser de 257,50, de acordo com isso. Mas a média é de 500 mil. Portanto, isso também se alinha com essa profecia de Bitcoin para 444 mil. Outro gráfico otimista aqui é este gráfico de Cross Golden, que acabamos de ter uma cruz de ouro. E você pode ver toda vez que tivemos uma cruz dourada, o preço do Bitcoin aumentava. O menor aumento foi de 140%. Portanto, mesmo que tenhamos apenas um aumento modesto, como fizemos em 2016, esses 140% nos levantam, você sabe, cerca de 200 mil ou mais marcas, certo? Mas se virmos uma corrida mais explosiva, como vimos com os outros 2 cruzamentos de ouro naquele período, poderíamos vê-lo subir ainda mais para potencialmente essa marca de 400 mil dólares, certo? E tivemos a cruz estocástica de RSI, que também é otimista para o Bitcoin. E isso teve uma média de cerca de 56% quando esse sinal de flash pisca. E, novamente, isso colocaria o Bitcoin mais de 120 mil aqui em breve. Então o último gráfico aqui é o gráfico de dominância do Bitcoin. Você pode ver isso de acordo com este gráfico onde, indo em direção ao pico do domínio do Bitcoin. E uma vez que o domínio do Bitcoin cai, depois a temporada de altcoin decola. E então você verá muitos altcoins superar o Bitcoin durante esse período. E, claro, nada disso é um conselho financeiro. Ninguém realmente sabe para onde o preço do Bitcoin está indo, especialmente no curto prazo. Mas uma coisa que esse comerciante, Joshua Mandel, uma coisa que ele disse é que, se virmos Bitcoin saia com um monte de velas verdes, isso é um sinal de que essa profecia está em jogo. Certo? Então, se conseguirmos um monte de velas verdes no final do mês, 100 mil, e isso parece mais promissor para algo assim para jogar, ou temos isso. Bitcoin Super Cycle e todos ficamos ricos. É claro que o Bitcoin sempre pode descer daqui, então não toda a sua economia de vida. Mas acho que agora, com medo e ganância, este é um bom momento para a média de custo do dólar e apenas colocar dinheiro em Bitcoin toda semana ou com frequência. Você quer fazer isso porque parece que há muitas coisas macro positivas chegando. Então, eu só queria compartilhar essa profecia com vocês. Muito interessante que ele tenha acertado isso e lhe dê algumas outras informações lá. Novamente, goste do vídeo se você achou útil. E boa sorte com seus suportes de loucura de marcha. E deixe-me saber nos comentários que você está escolhendo. Eu vou com a Flórida. Obrigado por assistir e te ver da próxima vez.